Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 11 horas e 37 minutos, 23 de 8 de 2023. Temos tempo bom, pessoal na piscina aqui do prédio, inclusive. Agora não está tão quente como estava alguns minutos atrás, mas temos aí 29 graus, uau. Então tá quente sim. A hora que eu comentei naquele momento no Telegram estava 28. 30 graus agora, uau. Então é isso aí, desejo saúde e paz a todos, top traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Eu vou começar com o racional do YouTube, falando em compra. Ontem nós acertamos os dois racionais, o mais curto e o mais longo. Nós temos o mini índice aqui na tela, então falaria em compra agora, 119,85. Eu acho que tem aí uns 300 pontos para subir durante a gravação. Vamos colocar 119, 180, 119 e 500, 320 pontos durante a gravação. Para estudar o diário, eu prefiro o broadcast. O gráfico, digamos que ele está mais fidedigno. O gráfico, como ele é perpétuo, às vezes as plataformas se confundem no cálculo. Então, o que nós conseguimos constatar observando o gráfico diário do INV23. Perpétuo aqui junto um vencimento no outro. Então houve um fundo dia 24 de março, posteriormente no dia 4 de maio. E agora o mercado trabalhou abaixo da LTA, mas está acima. É uma violação falsa desse patamar. Então é válido o padrão. Frustra a venda. Percebam que já está acima do fundo anterior número 1, fundo anterior número 2. E a prova de fogo inicial é a média de 21. Uma vez acima da média de 21, a gente pode pensar em algo ao redor de 124 mil pontos. Então essa que é a leitura para o mini índice. Ok? Então a média de 21 é o ponto a ser vencido. Sobre o intraday, vamos trabalhar com 30 minutos inicialmente. Ontem eu falava, quando estava em torno aqui de 117.500, que nós tínhamos o rompimento de uma LTA, um pullback, que é o mastro bandeira. Então o mastro bandeira deve retroalimentar aí é um padrão muito forte, Inicia uma escalada. Claro, nós teremos correções no meio do caminho, mas o mastro bandeira ele deve retroalimentar o movimento altista. Eu vou até reduzir, eu vou colocar gráfico de 1 hora, vou reduzir aqui o zoom. Assimetria, queridos, ela mostra claramente um fundo mais alto que o anterior. Ela projeta inicialmente 119.660, provavelmente hoje. Logo acima tem 119.695, 119.885, são resistências intermediárias, mas projeta ao final da semana esse patamar, 121.935. Pô, você está dizendo que busca 121.935 até sexta-feira? Entre sexta e segunda. Esse é o meu prognóstico. Maravilha, uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Então vamos lá. Hoje estou tomando o meu Summer Edition morango e pêssego Red Bull. Então, primeiro comentário da Patrícia Takai. Bom dia, professor. Você transmite muita segurança em suas análises. Muito obrigado. Ela pede azul, soma e local web. Obrigado, professor. Estou mais confiante. Perfeito. Então vamos fazer os ativos que a Patrícia pediu. Grande abraço ao Zé Roberto, que tem o nome do meu primo. Ontem comemoramos a vitória do Corinthians. Ele deixa bom dia a todos. Parabéns pelas análises, Wagner. Muito obrigado. O que ele acha de BB? O que eu acho, de BB é C3 para compra. Maravilha, vamos fazer esses 3 ativos. Engraçado é que o pessoal que cantou o cenário de apocalipse, que o mundo ia desabar, essa galera some, Eles não têm responsabilidade nenhuma, pessoal. Eles têm patrocínio de corretora. Estão tranquilos, não tem nenhuma consequência, aquilo que eles fazem para vender medo, vender mentoria.
estou dizendo que estão certos ou errados, mas eles somem quando o mercado começa a subir, eles vão falar que é uma alta sem sentido inicialmente. Aí quando o mercado à vista estiver lá nos 120 mil pontos, eles ficam 2 semanas de férias. Aí mostra foto no Caribe, na Suíça, com o rebate que as corretoras passam para eles quando quebram os clientes na mesa que estão alavancados. E essa é a vida. É por isso que eles não gostam de mim, porque eu falo a verdade. Mas pouco me importa. Se eu falava quando eu era um outsider, né, eu era um camarada de fora na época do Infomania, eu falava estando lá dentro, imagina fora com trabalho independente. Eu falo para alertar as pessoas físicas, né? Então tinha muita gente, por exemplo, que sabia que ativos como Cielo e Santander não tinha como subir por razões estruturais e falava em compra a 5, a 6, a 5, a 4, a 3, né, aqui no fundo, enfim, mas a R$5, falavam que era compra, que era descontado. Por quê? Porque muitas vezes precisa dar liquidez para o market maker. É a mesma coisa de Sambi. Eu falava para vocês que era caixão e vela preta. Por quê? A questão do STF, o banco provisionou, caso perdesse a ação, e depois trocou esses valores para inadimplência. É uma loucura. Então a ação saiu de 32, ela veio a 26. Né? E os camaradas, não, é compra, que como compra, né? São duas ações que só o fato de a gente ter alertado do pessoal, inclusive teve muito aluno que trabalhou vendido, ganhou com a queda. Né? Uma bolada nas duas. Então esse é o nosso papel, falar a verdade. Então é por isso que os players não têm uma grande simpatia por mim. Porque eu falo algo que teoricamente não poderia ser falado. E na época do Infomania eu tomei bronca várias vezes para mudar o meu discurso e não mudei. Até que eles me tiraram do ar, depois acabou o contrato. E eu tenho orgulho, né? Não me arrependo de nada. Então, Azul, eu tenho alguma restrição sim ao setor aéreo e ao setor telefonia. Azul, por exemplo, você pega esse gap em março com pico de volume, eu seria comprador para pegar um tiro curto. Aqui, por exemplo, no Arami, entre os dias 26 e 27 de abril. Nesse momento, se você falasse para mim que eu tenho que escolher entre a compra e a venda, eu compraria. Mas nem que eu montasse uma carteira nova com 30 ativos, Azul estaria entre as ações. Nesse patamar, não. Azul é igual VIX. Tem que comprar ou vender no exagero, naquele movimento esdrúxulo, exótico. E aí nós temos Soma, Grupo Soma. Eu também estou fora, é um caso... Aqui, por exemplo, eu até falei em compra nesse momento, em maio. Era um ombro, cabeça a ombro com a neckline inclinada. Eu vou apagar para deixar o gráfico limpo. E nesse momento, não, mas ela está descontada. Não está. A empresa tem diversos problemas, tem um pivô de baixa. Nós temos N opções para comprar. É mais uma. Que se eu tivesse que apertar o botão de compra ou venda, eu compraria. Mas eu não escolheria, mas assim, nem de longe, comprar o ativo. E Local Web? Local Web foi uma ação que a gente vendeu para direcionar os valores apurados para a Via 3, mas eu acho que é compra. Eu só acho o seguinte, eu penso que o potencial que a Via tem no médio prazo é maior que o Local Web. Mas Local Web, se eu fosse montar uma carteira nova, provavelmente ela faria parte do portfólio. Caso a carteira fosse um pouco mais numerosa, não fosse uma carteira mais seletiva. Ok? Legal, então vamos fazer BB SE3. Recentemente a gente realizou lucro em Caixa Seguridade, que seria um par, digamos assim, da BB SE3, BB Seguridade. Mais uma que se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa eu compraria, mas eu não escolheria comprar uma ação de seguros nesse momento, onde a gente tem a Selic num processo de redução. José Carlos Oliveira, valeu amigo, like 44, seja sempre bem-vindo. Você, Carlos Flá, Zé Roberto, Patrícia Takai, Celso Lima, Eduardo Fraga. Eduardo sempre deixa boa tarde, bons negócios. Obrigado, querido. Tudo de melhor a você e sua família. Então, o nosso querido amigo Zé Carlos, ele pede Qual 3, Rap Vida e Marfrig. Professor, apostaria para o curto prazo? Vamos ver. Eu acho que para apostar para o curto prazo, a compra tem que ter sido feita quinta, sexta ou segunda. Né? Agora a gente começou o movimento de escalada nos ativos certos. Por exemplo, Qual 13 eu não compraria. Faz parte do time que eu não entraria.
Entre a compra e a venda, compra, mas eu não escolheria comprar qual. Tem problemas estruturais de fundamentos. Aqui eu acho que é Apvida ou será que é esse código mesmo? É Apvida, né? Então a Apvida também entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria. Mas entre ela e qual eu preferiria a Apvida, mas está fora do meu radar. E Marfrig nós temos em carteira. Eu comentei ontem, né? Teve muito aluno que falou: pô, professor, mas como é que você tem Marfrig em carteira, tal? O ativo, a gente tem essa questão chinesa, mas a arroba do boi beirando aí 200 reais. O ativo em uma LTA, essa, se eu tivesse que falar numa aposta para curto prazo ou para médio prazo, seria a Marfrig. Dentre essas que o nosso querido amigo apresentou. Praticamente aqui ela passa a ideia de um canal. E as retas são paralelas, né? Então é um canal. Então tá na base de um canal. Tem simetria em A, que no pior cenário pode trazer o preço a 6,67, mas é uma ação que essa eu acho que é a oportunidade. Tem boa liquidez, volume na base de um canal. Querido amigo Carlos Flá, sempre trazendo racionais inteligentes. Bom dia, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, seja sempre bem-vindo. Professor, guardadas as devidas proporções, a Bolsa Brasileira está replicando o movimento da Bolsa da China no gráfico diário. Ontem a China provavelmente marcou um fundo e o Brasil pode estar marcando também. É fato que nossa Bolsa não irá se recuperar enquanto estrangeiros estiverem fortemente vendidos, pois institucionais aqui, na minha humilde opinião, só trabalham forte na venda, algo que eu não consigo entender, mas enfim faz parte. É orientação, Carlos, o pessoal das mesas comunica, acaba tendo um racional base e o que você falou está corretíssimo mesmo. Sempre inteligente e pertinente seus comentários. A verdade é que os estrangeiros baixaram os preços dos ativos e irão fazer uma linha para comprar até o fim do ano. Concordo contigo em gênero, número e grau. Tanto que na semana retrasada, o Banco Central trouxe os números na quarta-feira, o fluxo financeiro foi de 3 bi de dólares positivo. E hoje nós saberemos o fluxo da semana passada. Mineradoras atrasadas, o movimento do minério recente. Você está corretíssimo, grande abraço, querido. É sempre ótimo tê-lo conosco. Por exemplo, né, na esteira do que o Carlos falou, concordo absolutamente. Você teve um minério saindo dos 100 dólares, ele está 113 e ainda tem espaço para 116,60, foi o que a gente projetou lá nos 100 dólares. E você pega, por exemplo, eu falei das metálicas ontem, eu vou falar de novo. Pega aqui Semin. Está recuperando, mas está atrasada. Mas por quê, né? Eu acho que tem essa questão do arcabouço também, ninguém sabia até onde iria a briga entre o Haddad e o Lira, aparentemente apaziguaram os ânimos, essa tensão arrefeceu. Foi um texto market-friendly aprovado, prevaleceu o relatório do Cajado, como eu comentei desde a semana passada que ocorreria. Então essas ações estão atrasadas e elas em conjunto, elas têm um potencial muito forte aqui no Brasil. Então, Zimina, CSN, Semin, Goal 4, estão atrasadas. GG, BR4 e Vale que nós temos em carteira. Então, por exemplo, a Vale hoje é uma ação para investidores mais conservadores, um momento de oportunidade. Existe um setup, que é o fundo duplo, projeta algo em torno de 66 no curto prazo e posteriormente 70 com 53. E a Vale deve ser uma das capitãs, digamos assim, das líderes de um movimento de recuperação. Então, nosso querido amigo sempre contribuindo, eu fico muito grato e feliz. Celso Lima, bom dia, professor, bom dia, querido. Marcamos um fundo, é somente um repique até a média de 21. Quais os fundamentos para acreditar na alta? Sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Por quê? O Ibovespa está tocando. Primeiro, né, vale a gente comentar algo fantástico. Respeitou o topo de janeiro, 114,835. Palmas, palmas, palmas.
As pessoas físicas estão liderando o movimento junto com os institucionais e deixou para trás um fundo, 2 fundos. Fácil. Passou por 2 fundos facilmente. Nos passa a impressão de 3 soldados brancos, 1, 2, 3. Então, entendendo como como 3 soldados brancos, vai romper a média. Fundamentos para acreditar na alta. Um arcabouço fiscal market friendly, favorável ao mercado, como eu comentei que seria. Prevaleceu o texto do Carlos Cajado por ampla maioria, que mostra um Congresso firme, convicto, responsável do ponto de vista fiscal. PL absurdamente descontado no Brasil. Bolsa brasileira mais barata que a mexicana. Estímulos chineses devem espraiar-se no Brasil. Pelos PMIs de hoje, pode sim haver no primeiro trimestre do ano que vem já o início do corte de juros nos Estados Unidos. E o minério em alta também deve impulsionar as empresas ligadas a metais. São alguns fundamentos que eu citaria, querido. Wesley, professor, pode comentar sobre a esposa ABCB4 e a amante KRSA3? Deixando claro, a esposa dele é a amante dele. Eu só tenho esposa que é a VIA3. Vamos falar de VIA, inclusive? Eu já tive uma época que tinha a esposa e a amante, né? Tinha 2 ações que eu coloquei capital forte. Praticamente a Cury era a esposa anteriormente, né? VIA ainda não desenvolveu o movimento esperado, está na mesma região de fundo, vamos aguardar ver se cai nas graças no mercado. Fundamentos para isso tem. Precisa começar, aí chama atenção, vem robô junto, e aí começam a falar os influencers que é compra quando tiver a R$3, daqui a pouco está 4, vamos ver. A BCB4 é uma ação que estava no meu radar, mas a gente preferiu manter o foco em Bradesco mesmo. Né? Mas entre a compra e a venda eu compraria, tem um ponto-chave que é o 18,79 eixo de fundo duplo. É uma ação que tem muito mais chance de subir do que cair, no meu entendimento. E KRSA3, Cora Saúde, exatamente um padrão parecido, só que aqui tem um ombro, cabeça, ombro invertido velado. Pode entender como fundo arredondado também, acima de 1,48 ela mira 1,68. Então ambas têm bom potencial no meu entendimento e interpretação sobre os fatos. José Vilela, José era o nome do meu pai, um nome bonito, um nome bíblico. Seja muito bem-vindo, caríssimo. E pessoal, quem não tem o hábito de participar, participe. Aqui você é recebido com carinho, atenção, amizade, por mais simples seja a sua dúvida. Você é um aluno, é uma águia, parte da nossa família, e é uma honra que você participe, e assim todos nós aprendemos juntos. Então, nosso querido amigo que tem o nome do meu pai, ele pede Tesla 34, ela falou que deixa um filho abandonado, poderia comentar, claro. Tesla, nós tínhamos na carteira americana, nós vendemos para montar um outro portfólio, mas é uma ação que eu manteria, assim, é que a minha ideia não é nesse momento uma carteira numerosa, mas eu manteria. E genial, palmas, parabéns para o José Vilela, é um padrão raro, nem todo mundo consegue identificar, por isso que eu digo, comentem, né? Eu incentivo vocês a comentarem, me coloquem para trabalhar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um amigo ou de uma amiga, aí todos nós crescemos, evoluímos e aprendemos juntos. É exatamente o bebê abandonado de fundo. Tem gap entre sombra e corpo. A mãe, dia 17, bebê, dia 18, pai, ou pai, mãe, enfim. É o bebê abandonado de fundo. Então deve trazer um forte movimento à Tesla e, naturalmente, tudo bem, tem a questão do dólar, tal, que faz alguma diferença, mas a Tesla você tem que ter uma conta americana para operar. A Tesla 34 não precisa, você opera aqui no Brasil mesmo, uma vez que a Tesla é uma BDR, tem grande potencial, provavelmente vai subir para fechar esse gap aqui nos 44. Ok? Zé Vilela, Wesley Eduardo, Celso, Carlos Flá, Zé Carlos Oliveira, Zé Roberto e Patrícia enobreceram a nossa gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Forte abraço, muita saúde e muita paz. Então agora que eu já fiz os estudos
e atendi os nossos amigos no YouTube, eu vou passar pela planilha giro de mercado. Então o milho luta para formar fundo, precisa romper a média de 21, o volume é alto, como está num patamar praticamente igual, com alto volume, isso significa que nós temos uma provável acumulação como nós tivemos no minério. É o meu entendimento. E o mini índice está vindo na região que a gente comentou, né? Então o racional do YouTube, bingo novamente, região de 119.500, bingo. Então o milho é isso. Sobre o DI nós temos a tríade famosa, DI para baixo respeitou a média de 21 caindo, dólar caindo e bolsa subindo, né? O dólar inclusive pressionando aqui a média de 21, tem estrangeiros chegando para comprar ativos a preço de banana, eles sabem que a nossa bolsa é descontada, a senha para o capital estrangeiro foi a aprovação do arcabouço, e aqui, o trader, pessoal, eu acho que o que faz a diferença, um dos motivos, né, que faz a Top Trader diferente, sem falsa modéstia, é a minha capacidade de interpretar as situações de forma única e diferenciada. Eu não vou ser modesto aqui, eu tô falando com todas as letras. Esse negócio de ser muito humildezinho também não cola, né? Tem que ser trabalhador, tem que ser focado, tem que ser honesto, mas muito bonzinho. Tudo que é muito bonzinho, meio em M, soa falso. Então a gente tem uma capacidade diferente de interpretar os fatos. Qual que foi o racional que eu trouxe? Olha, o Bugalu, lento, mole, sonolento, que é o Rodrigo Pacheco, lento, dorminhoco, ele acha, por exemplo, que um dia ele vai ser presidente do Brasil. Né? Só se ele for vice de alguém e acontecer alguma coisa. Mas ele acha que ele pode ser presidente no futuro. Bom, cada um tem direito de sonhar aquilo que quiser. Mas, por exemplo, você quer ganhar R$1 milhão até o fim do ano. Qual que é teu faturamento médio, tua renda? Por mais otimista, focado que você seja, você tem que trazer as coisas para a realidade. Então o Bugalu acha que vai ser presidente do Brasil um dia. E ele quer ser protagonista, é aquele menino que devia tomar uns tapas na hora do recreio, né, porque ele entregava o amiguinho para professor e coisas do gênero, né? Sou totalmente contra a violência, né? Mas, enfim, ele é o Bugalu. Então o Bugalu, vaidoso e egoísta, em vez de acelerar a questão da reforma tributária, ele quer postergar para ter os holofotes em si. Então ele falou que colocaria em pauta em setembro, depois em outubro, e já não garante para 2023. Pô, isso é brincadeira, né? O interesse do Brasil está acima do interesse de um indivíduo que é o presidente do Senado. Então, como eu percebi que o protagonismo ficaria com o Bugalu, Rodrigo Pacheco, em relação à tributária, né, mas o protagonista vai ser o Bernard Tapie. Esse sim é firme, é convicto, estudioso, sério, preparado, focado, né, foi talvez um dos melhores nomes que o Haddad trouxe à sua equipe. Ele vai ser o protagonista, não vai ser o Bugalu. Mas o Senado em si será protagonista, fazendo diversas modificações que irão melhorar expressivamente a reforma tributária. Isso abriu a possibilidade da Câmara ser protagonista em relação ao arcabouço, vetando algumas mudanças feitas no Senado e mantendo o texto duro, market-friendly do Cláudio Cajado. Essa é a senha para o capital estrangeiro vir. Somado a estímulos chineses e não haverá recessão na Europa e Estados Unidos, pode flertar com a recessão, mas não um cenário real recessivo. Essa é a senha para o Brasil subir, uma vez que um emergente receberá fluxo externo. Agora, se cortar juros nos Estados Unidos antes do esperado, vem uma enxurrada de capital para o Brasil. Por quê? Porque aí paga-se menos na renda fixa americana. Então, em relação ao Ibov, vamos lá. Prova de fogo, teste da média de 21. É provável que hoje feche levemente acima da média de 21. E parabéns ao Fernando Haddad e ao Arthur Lira, que tem feito um bom trabalho. Eu não estou dizendo que eu morro de amores, que eu sou amigo do Haddad e do Lira, mas, pessoal, nós precisamos parar de menosprezar, de diminuir, de desmerecer as pessoas que fazem um bom trabalho. Não são seres humanos perfeitos. O Haddad e o Lira fazem um bom trabalho, assim como faz Geraldo Alckmin, por exemplo. Tem que ser reconhecidos, independente de você gostar ou não da pessoa, de ser ou não do partido que você tem simpatia. Então, o Ibovespa em dólares testou um topo anterior, praticamente tocou o topo de fevereiro,
monta um fundo arredondado e já está rompendo a média de 21, né? E também acima de um fundo anterior, marcado dia 8 de agosto, a 23.851. Aí nós teremos o BOVA11. BOVA11 também testou e respeitou o topo anterior de janeiro, 110,68, e nós temos aqui uma inflexão, tocou a banda inferior, foi abaixo da linha de retorno e agora já opera acima, deixando os fundos anteriores, e a média de 21 está sendo levemente rompida enquanto vos falo. Astros na tela, Small 11 também rompendo a média de 21, a simetria em V indica 115,63 no curto prazo. Temos o índice de consumo aqui na tela, fundo arredondado, retorno até as máximas recentes é o cenário mais provável. Índice de energia, fundo arredondado, primeira batida 88,814, o fundo anterior será resistência 86,595, está bem pertinho dessa região, rompeu, né, de leve, deve manter o preço acima do fundo anterior, 86,595, está também, vale a pena a gente comentar aqui, rompendo a média móvel de 5 períodos, trazendo aí o algo novo. Muito bem. IFNC, índice do setor financeiro, fundo arredondado, rompimento firme da média móvel de 5 períodos, o próximo passo é de 21. E aí nós temos o IMAT, o índice de materiais. Creio que seja protagonista do processo rumo a 126 mil pontos. Tem um fundo arredondado com enorme potencial. Até a máxima do dia 4, 5.814. Trago à tela o índice do setor imobiliário, mostra bastante força nesse momento. Fora da banda, dentro da banda, martelo acionado a 93269, está rompendo a média. Ontem rompeu a de 5 e hoje montando mínima sobre a média de 21 e sobre a média de 5 e rompendo a média móvel exponencial de 21 períodos. Aí eu chego nos ativos fixos. É uma situação de compra em B3SA3. Nós temos uma linha de retorno respeitada, fora da banda, dentro da banda, padrão penetrante, rompimento fácil da média de 5. Próximo passo é romper de 21 para o alto e avante. Saindo de uma congestão, o Banco do Brasil deve voltar às máximas recentes. E Bradesco é uma ação que a gente acredita muito, temos em carteira. Acredito que ela busque nas próximas semanas algo entre 17 e 18 reais. E BPAC, nós saímos na máxima, só que aqui ela deu compra de novo. Nós não entramos de novo, existe uma nova carteira, a gente fez algumas manobras, mas é um padrão penetrante fora da banda, dentro da banda, tem sim mais espaço para subir. Itaúsa também tem um fora da banda, dentro da banda, deixa para trás o fundo anterior a 9,33. É provável que ela venha aqui algo próximo de R$10 nas próximas semanas. E aí eu trago a tela YouTube 4, que hoje está na mesma proporção de Bradesco quando a gente fala em oportunidade. Padrão penetrante. E Petrobras. Hoje eu coloquei, inclusive, no informe cenário. Nós tivemos uma... eu já estou até respondendo antes, porque essa pergunta ela vai chegar. Então, por que Petrobras está subindo? Porque BTG Pactual elevou a recomendação de Petrobras para compra, com $16 de preço-alvo para a ADR. Então, mesmo com a queda do petróleo, o ativo está subindo fortemente. Ok? Santander e Vale nós já estudamos, então vamos lá, DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está na mesma região há vários pregões, o que mostra, se o DXY está parado e o dólar está mergulhando no Brasil, tem grana externa chegando. Isso é bastante positivo. Uma das boas novas de hoje, fundo em MME que mede fluxo para mercados emergentes, na mesma região que marcou fundo em maio, então uma barra elefante, barra de ignição. Índice DAX na tela, está desenvolvendo fundo pouco a pouco. É absolutamente natural que a gente tenha no Brasil um movimento um pouco mais forte que na Europa. Nós somos um país emergente, bola da vez. Hoje o Brasil é uma melhor opção até mesmo em relação ao México. Fora da banda, dentro da banda, e escapou aqui da LTA, voltou a trabalhar no território
Acima dessa linha que conecta os fundos, Bolsa de Paris, tem mais espaço para subir, simetria em V. E aí eu chego na Bolsa do Reino Unido, está montando fundo sobre uma LTB de extrema importância, né, que guia os preços desde 2020, não é qualquer coisa, é um sinal muito forte. E temos o EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York, deixando aqui uma ilha de reversão praticamente para trás, um sinal de forçar. VIX em queda é absolutamente esperado. Nós tivemos o rompimento falso de 18,14 e uma shooting star, então deve pressionar a LTA e também a média móvel exponencial de 21, conforme a gente pode ver na tela. Tomar um pouquinho do meu energético aqui. E nós temos o Dow Jones lutando para formar fundo nessa região. O ponto-chave 34.570, onde acionará um fundo duplo. Temos o S&P fora da banda, dentro da banda, rompendo média de 5, um sinal de força. E vamos chegar no índice de tecnologia Nasdaq, rompendo média de 5, montou a mínima sobre ela, né? Ontem já rompeu, e aí o próximo passo é deixar para trás a média móvel exponencial de 21 períodos. Uma das boas novas de hoje, ao passo que o MMA está montando fundo, títulos americanos de 10 anos montando topo, extremamente importante, isso apoia os PMIs americanos, o que mostra que teve uma motivação para esse movimento, muito bom. E o petróleo, ele tem uma memória de alta, acionou o pivô no intraday perdendo 78,95, mas já está acima desse patamar, então tem uma memória compradora. No caso do Brent, perdeu 83,10 acionando o pivô, mas já está acima, então mostrando que a compra está atenta a oportunidades. Minério rumo a 116,60, a Bolsa de Xangai foi uma exceção, está na parte baixa aqui de um possível alargamento e mantendo ainda o sinal do martelo de ontem, porque a mínima foi preservada. E por fim, Japão, né, um movimento de alta, se a média de 21 for rompida, a próxima parada 32.613. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.